Você vai morrer, não hoje, provavelmente não amanhã, mas vai. E algures entre agora e esse momento. Existe uma vida inteira esperando para ser vivida, esperando, não acontecendo, porque a maioria das pessoas age como se esse momento nunca fosse chegar. Adia a conversa que precisa ter, adia o projeto que sempre quis começar, adia o pedido de desculpas que está guardado há anos, adia o amor que tem medo de expressar, adia a vida que realmente quer viver, e os dias passam, e os meses passam, e os anos passam, até que um dia você olha para trás e percebe que viveu a vida que os outros esperavam de você, não a que você escolheu. Os estoicos chamavam isso de o maior erro humano, e tinham duas palavras para corrigi-lo: memento mori. Lembra que você vai morrer. Bem-vindo ao Vida Estoica. Eu sou Martim. Hoje a gente vai falar sobre a prática mais radical e libertadora do estoicismo. E por que pensar na morte pode ser o maior convite à vida que você já recebeu. Sêneca escreveu uma frase perturbadora, e ela ficou gravada na minha mente. Não é que tenhamos pouco tempo para viver, é que desperdiçamos muito do tempo que temos. Lê de novo. Não é falta de tempo, é desperdício de tempo. Você já ficou horas rolando o feed sem saber por quê? Já adiou uma conversa importante? Já deixou de fazer algo que amava porque estava sem tempo, mas tinha tempo para o que não importava? Sêneca continua: a vida que recebemos não é curta, mas a fazemos curta. Não somos mal providos dela, mas esbanjamos o que temos. Isso é desconcertante, porque retira de nós a desculpa confortável do não tenho tempo e coloca uma verdade que incomoda. Você tem tempo, você escolhe como usá-lo, e a maioria escolhe gastar esse tempo como se tivesse infinito, como se sempre houvesse um amanhã, como se a morte fosse algo que acontece com os outros, como se a vida tivesse pausa. Não tem, nunca teve. E os estoicos sabiam disso com uma clareza que a maioria passa a vida fugindo. Memento mori vem do latim, significa lembra que és mortal. E era uma prática muito concreta no mundo romano. Quando um general romano vencia uma batalha, ele retornava em desfile triunfal. As multidões gritavam, as flores eram jogadas, era o pico da glória humana. E no meio disso tudo, havia um escravo cujo único trabalho era sussurrar ao seu ouvido: memento mori, memento mori. Lembra que você vai morrer. Não para destruir o momento, para mantê-lo real, para impedir que o general confundisse o papel com a pessoa, que confundisse o sucesso temporário com permanência. Marco Aurélio praticava isso toda manhã. Antes de começar o dia como imperador do maior império do mundo, ele se lembrava que era mortal. Nas meditações, ele escreveu: pensa frequentemente na velocidade com que as coisas existentes e as que já existiram passam e desaparecem. O tempo é um rio de momentos que passam com rapidez e tudo flui. Isso não o deixava triste. Isso o tornava presente. Isso o tornava grato. Isso o tornava urgente nas coisas que importavam. Porque quando você lembra que o tempo é finito, você para de desperdiçá-lo com o que não importa e começa a investir com intenção no que realmente tem valor. Não amanhã, hoje, agora. Quando você realmente absorve que vai morrer, não como conceito intelectual, mas como verdade sentida, 3 coisas mudam de forma irreversível. Primeira mudança: o que você tolera. Relacionamentos que te esgotam e te diminuem, de repente ficam insustentáveis, porque você percebe que cada dia neles é um dia a menos numa vida que não se renova. Trabalho que não tem sentido passa a pesar de uma forma diferente, não porque você vai largar tudo amanhã, mas porque você começa a fazer perguntas mais honestas sobre onde está investindo seus dias. Segunda mudança: o que você prioriza. O projeto que você adiava esperando o momento perfeito. O momento perfeito não existe, nunca existiu. E o tempo que você tem é real, concreto e finito. Quando você absorve o memento mori, o projeto começa hoje. A conversa acontece hoje.
O passo é dado hoje. Terceira mudança: como você trata as pessoas. Epicteto ensinava algo. Quando abraças teu filho, tua esposa, lembra que é um ser mortal que abraças. Assim, nunca os perderás de repente. Isso pode parecer sombrio na primeira leitura, mas é na verdade o oposto. É uma prática de presença radical. Quando você lembra que a pessoa à sua frente é mortal, você para de tratar o encontro como garantido. Para de adiar o que sente. Começa a estar presente de verdade. Porque entende que esse momento, agora, pode ser o último. Existe um benefício do memento mori que poucos mencionam. Quando você imagina perder o que tem, você começa a valorizar o que tem. Sêneca escreveu: Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Tudo é alheio, somente o tempo é nosso. O tempo é o único bem que você genuinamente possui. Não pode ser guardado, não pode ser comprado, não pode ser recuperado. A manhã de hoje não é mais uma manhã qualquer. É uma manhã que você tem, que não estava garantida, que não estará aqui para sempre. O memento mori não te torna triste, ele te acorda. E acordados, começamos a viver de verdade. Como praticar o memento mori sem cair em depressão ou paralisia? Os estoicos eram muito práticos nisso. Prática 1. A pergunta da manhã. Antes de pegar o celular, antes de checar notificações, antes de deixar o dia te engolir, Marco Aurélio se perguntava: se este fosse meu último dia, como eu o viveria? Não para entrar em pânico, para filtrar o essencial do supérfluo. Para começar o dia com clareza sobre o que realmente importa. Tenta amanhã, antes do celular, 30 segundos, uma pergunta. E veja o quanto isso muda a qualidade do seu dia. Prática 2. O diário da vida vivida. Sêneca recomendava revisar o dia antes de dormir com uma pergunta honesta: o que eu vivi hoje? Ou apenas deixei o dia passar? Há uma diferença enorme entre essas duas coisas. Passar por um dia e viver um dia são experiências completamente diferentes. Essa pergunta simples, feita com honestidade todas as noites, começa a mudar como você usa os dias. Porque você para de aceitar automaticamente dias vazios e começa a exigir de si mesmo dias vividos. Prática 3. A lista do que importa de verdade. Escreva 5 coisas que você pararia de fazer se soubesse que vai morrer em 1 ano. E 5 coisas que você começaria hoje sem mais adiar. Guarda essa lista, lê de tempos em tempos. Porque as respostas revelam onde você está desperdiçando sua vida e onde você deveria estar investindo, com urgência, com presença, com amor. Antes de encerrar, eu preciso te fazer a pergunta que os estoicos faziam a si mesmos. A mais importante de todas. Se você morresse amanhã, você teria vivido a sua vida? A vida que você escolheu, não a que os outros esperavam de você? Não precisa responder agora, mas precisa responder. E a resposta honesta pode mudar tudo. O memento mori não é uma sentença, não é pessimismo, não é convite para o desespero. É um convite, o mais poderoso que existe. Um convite para parar de adiar, para parar de desperdiçar, para parar de viver como se o tempo fosse infinito quando você sabe que não é. Sêneca escreveu algo que carrego comigo. Faça cada dia uma vida em miniatura. Viva hoje como se fosse completo em si mesmo, como se não houvesse garantia de amanhã, como se cada conversa pudesse ser a última, como se cada abraço pudesse ser o de despedida. Não com tristeza, com plenitude. Isso é vida estoica. Eu sou Martim. Me conta nos comentários o que você mudaria hoje se tivesse 1 ano. Respondo todos. Se esse vídeo te tocou, compartilha com alguém que está adiando o que realmente importa. Até o próximo vídeo. E cuide da sua alma.